Fala, João! Obrigado, mas muito obrigado mesmo, porque nós passamos já de 64 mil inscritos em 3 semanas do canal Fala, João Guilherme. Isso é extraordinário. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que cada vez mais estão chegando aqui no canal Fala, João Guilherme. Se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário, que é fundamental. Eu adoro ler o que você pensa, responder na medida do possível. Compartilhe e acione o sininho das notificações. Esse vídeo de hoje, ele vai dar o que falar, hein? Porque eu confesso a vocês que vou tocar num tema delicado e num assunto que eu jamais imaginei levantar alguma hipótese contrária a isso. Mas é o seguinte, existem jogadores que são muito mais do que ídolos, que se tornam a referência dos seus clubes. Quando você fala de um time, você imediatamente lembra deste jogador. Vou citar aqui alguns exemplos. Santos, Pelé. Botafogo, Garrincha. Vasco da Gama, Roberto Dinamite. São Paulo, Rogério Ceni. Palmeiras, Ademir da Guia. Grêmio, Renato Gaúcho. E por aí vai, entre tantos outros. E se eu falasse aqui Flamengo? Você lembra de quem? Imediatamente. Zico. Não é verdade? Pois é. Zico é, sem dúvida alguma, o maior ídolo da história do Flamengo, a referência máxima no clube, o maior jogador que o Flamengo já teve, com números extraordinários, né? Zico aumentou o tamanho do Flamengo com a sua geração extraordinária, conquistando, entre outros títulos, o campeonato mundial. E é aí que eu quero chegar. Esse é o gancho desse vídeo. Eu tenho ouvido por aí, até mesmo em programas de televisão, aqui no YouTube, conversas informais, muita gente falando o seguinte: olha, e se o Gabigol ganhar o Mundial com o Flamengo, sendo protagonista, como normalmente ele é? O Gabigol chegaria ao patamar de Zico na história do Flamengo? E aí eu fiquei pensando sobre o tema. Vamos falar de Gabigol. Ele chegou ao Flamengo em janeiro de 2019. Ele hoje tem 26 anos. Gabigol já conquistou pelo Flamengo 2 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, 2 Libertadores da América, uma Recopa Sul-Americana, 3 campeonatos cariocas. Na maioria das vezes, ele foi artilheiro dessas competições. Ele é o maior artilheiro do Flamengo neste século. Ele se tornou o maior artilheiro brasileiro da Libertadores da América, junto com Luizão. Ele se tornou o jogador que mais gols fez com a camisa do Flamengo em uma edição de Libertadores da América. O Flamengo disputou, nos últimos anos, 3 finais de Libertadores. Ganhou 2. E só um cara fez gol pelo Flamengo nessas 3 finais. Gabigol. Pois é, minha gente. Mediante a tudo isso, a gente começa a pensar no assunto. Outro ponto de Gabigol. Ele é um jogador que tem uma influência
ele mexe com o público como poucas vezes eu vi um jogador fazer. Pro bem e pro mal. Vamos para o bem. Ele é um cara que é idolatrado pelas crianças de todos os times. As crianças adoram o Gabi. A torcida do Flamengo ama o Gabigol. As torcidas rivais não gostam do Gabigol. Não gostam, mas eu tenho certeza que adorariam ter Gabigol no seu time. Recentemente, em 2022, ele deu 2 demonstrações da sua influência junto à nação rubro-negra. A primeira no jogo do inferno, que ele disse que o Atlético Mineiro ia conhecer o inferno no Maracanã, e aquilo mexeu de tal forma com a torcida do Flamengo que o ambiente ficou hostil no Maraca naquele dia e o Flamengo eliminou o Atlético da Copa do Brasil. E recentemente, na decisão da Copa do Brasil, com um panorama todo favorável ao Corinthians, ele faz o pênalti que poderia encerrar a disputa e o Maracanã, que estava calado, foi incendiado por Gabigol através da sua reação. Por tudo isso que eu falei, imaginem se ele agora conquista o Mundial de Clubes sendo protagonista com a camisa do Flamengo. Aí você vai perguntar assim, pô, João Guilherme, mas ele vai atingir o patamar do Zico na história do Flamengo? E a minha resposta é não. Ele não será o Zico. O Zico sempre terá um lugar especial, porque o Zico transformou o Flamengo. O Zico aumentou a grandeza do Flamengo, que já era grande antes do Zico, mas depois da geração Zico se tornou muito maior. E agora, essa geração do Gabigol está deixando o Flamengo ainda maior, está ampliando, né, a dimensão do Flamengo. É outra geração marcante, a geração que é comandada pelo Gabigol. Mas Zico sempre será Zico, né? Sempre terá um lugar especial no coração dos torcedores do Flamengo, sempre será a referência e sempre será aquele ídolo que todos gostariam de ter. Então, para mim, não. Zico continuará ali em primeiro lugar. Mas eu vou falar um negócio para vocês, hein? Gabigol, na minha opinião, está deixando para trás nomes históricos e gigantescos da história do Flamengo. E está se isolando como o segundo maior ídolo da história do clube, o que é muita coisa. Afinal de contas, a história do Flamengo teve grandes craques e ídolos fantásticos. Para mim, ele já está lá, como segundo, atrás do Zico. E, se ganhar o Mundial, já era. Ele fica isolado. Agora, é importante frisar também o seguinte, porque eu sei que tem muita gente que vai confundir. Ah, não tem comparação entre o Zico e o Gabigol como jogador. Eu não estou falando de jogador. E acho que realmente não há comparação entre Zico e Gabigol como jogador. O Zico foi um dos maiores jogadores da história do futebol. Agora, em termos de idolatria, Gabigol está imenso na galeria dos imortais rubro-negros. E para mim ele já está ali como o segundo maior ídolo, e se ganhar o Mundial, já era. Vai se tornar não tão grande quanto o Zico, mas ele cola no Zico como o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Eu nunca imaginei comentar algo desse tipo. Você concorda comigo?
Eu quero saber a sua opinião. Esse é um tema bom, hein? Lembrando que nesta terça tem Flamengo e Al Hilal pela semifinal do Mundial de Clubes. Será que o mundo vai ser rubro-negro de novo depois de 42 anos? Vamos conferir. Deixe o seu like, se inscreva no canal, fala João Guilherme, compartilhe, faça o seu comentário e acione o sininho da notificação. Tô curioso para saber a sua opinião. Manda ver aí. Valeu, galera.